E aí galera, tudo bem? Bem, hoje vamos estar falando, o vídeo aqui é bem curto, para estar falando sobre file groups. File groups é um recurso que eu vejo muito pouco utilizado no SQL Server e tem um potencial muito grande aí para estar melhorando o desempenho das aplicações e dos bancos de dados que nós suportamos, né? É um recurso também que é disponibilizado ao DBA, né? E que ele, sem o envolvimento muitas vezes de um desenvolvedor, consegue mexer na estrutura do banco de dados efetivamente, né? Então, mover informações para determinados setores do banco de dados, se a gente pode dizer. Se assim a gente pode dizer, né? Bem, File Group é um recurso que existe já há muito tempo no SQL Server. Em outros bancos de dados, alguns dão nome a esse recurso, dão outro nome a esse recurso, né? Então, por exemplo, no Oracle, o equivalente ao file group seria as famosas table spaces, né? Assim como também esse mesmo nome no DB2, também é table space, Sybase lá vai ser DB space, né? E por assim vai. Então, não é um recurso inovador que só o SQL Server tem. Mas, comparado aos outros bancos de dados, né? Exemplo, o Oracle, isso é um recurso lá muito mais utilizado. Por quê? É comum, assim, é um senso comum entre os DBAs Oracle e de outros bancos de dados separar completamente as informações. Então, uma configuração muito clássica que eles utilizam, né, é colocar dados em um determinado local de armazenamento, índices em outro local de armazenamento, dados blob, né, que chamam, né, tipo, se você quer armazenar um PDF, uma imagem, então esses arquivos grandes também são armazenados em outros locais dentro do banco de dados, né? Então é bem comum o DBA de infraestrutura ali, né, do banco de dados, ele quebrar, então ele tem uma base de dados, então vamos dizer, é o sistema RP, ok, ele vai e quebra, tipo, então aqui são os dados do financeiro e os índices do financeiro ficam em outro local, né? Então, é comum esse tipo de configuração. No SQL Server a gente não vê isso, né? Então, o que são os file groups? Então aqui nós temos o desenho de um banco de dados. Esse banco de dados, internamente, né, ele é representado por grupos de arquivos, né? Nunca é comum a gente não ter esse tipo de visão, né? O que nós temos é o file group por padrão, o file group primary, e dentro dele nós temos um arquivo que é o famoso MDF, de extensão MDF. Então você tem lá o banco XYZ, então você vai ter um XYZ.mdf, né? Então, e a gente vê, é comum, né? O banco de dados ele tem um arquivo MDF, um arquivo LDF, e aí nós temos aquele bancão assim de 500 gigas, 1 tera, tudo em um único arquivo, né? Então, isso não é o legal. Então nós temos um recurso que são os file groups, né? Então o primary é um file group, porém a recomendação da Microsoft inclusive é não mantenha dados de usuário, ou seja, todos os outros dados que não sejam os objetos internos do seu banco de dados nesse file group. Esse file group é dedicado apenas na teoria, né? A gente sabe que na prática não é assim, às informações internas do seu banco de dados. Então, sysobjects, essas coisas ficam armazenadas dentro desse primer. Qualquer outra tabela deveria estar em outro file group, né? Bem, o file group ele é um agrupamento de arquivos. Então, é um erro, a gente vê muito comum, assim, um erro bem clássico que é o primary is log is full, né? Então, o primary, o arquivo file group primary ele está cheio, né? Na verdade, o que está cheio é esse arquivo que cresceu, né? Então, você pode ter um file group
né? Exemplo, esse file group está no disco E, mas esse disco E encheu, você pode criar um outro arquivo em outro disco, certo? E aí o file group é a composição de todos esses arquivos, né? Então se você tem um arquivo aqui de, vamos dizer, 200 gigas, e aí esse disco estourou, ok, mas se você vai e cria um outro arquivo, né, um arquivo secundário, em outro disco de 200 gigas, por exemplo, então a capacidade desse file group de armazenamento é de 400 gigas, tá? Então, bem, eu posso ter também aqui, né, certas informações minhas estão nesse arquivo, e como ele encheu, a outra parte dele vai ser armazenado nesse outro arquivo, né? Se você criasse todos ao mesmo tempo, com crescimento uniforme, ele vai balanceando isso, mas não é o comum, né? Normalmente os DBAs eles trabalham, criam um arquivo, quando está enchendo, cria outro, e quando está enchendo, cria outro, e assim vai, né? O arquivo LDF não tem file group, né? Óbvio, tá? Então, uma configuração clássica que eu tenho trabalhado, né, e tem dado certo, é você criar essa mesma abordagem que em outros bancos de dados se utiliza, né? Então você vai ter lá um file group para dados, um file group para índices, um file group para arquivos grandes, né, blobs no caso, tá? E você pode ir quebrando isso também pelos esquemas que há no seu banco de dados, né? Tá joia? Então vamos ver na prática como é que isso acontece dentro do SQL. Então nós temos aqui uma instância de banco de dados e temos o banco de dados aqui no caso AdventureWorks Demo. Bem, o que normalmente nós temos é esse desenho. Eu tenho um arquivo e aí tem lá o famoso primary aqui. Eu tenho um arquivo, um datafile, né, que é o .mdf. Então vamos começar a estruturar esse banco com um exemplo. Eu vou ter aqui um file group, onde eu vou armazenar nele índices do meu banco de dados, que é uma recomendação. Dados em um local, índices em outro. Então aqui eu estou criando já o file group fgíndices. Estou associando a esse file group um arquivo de dados. Já vou criar ele com tamanho inicial de 100 megas, crescimento de 100 megas. E aí, olha que bacana, eu posso jogar isso para um outro disco do meu servidor. Então, ó, quando eu cliquei aqui, criei um file group, ele já criou um file group e associou um arquivo a ele, né? Beleza, isso é como se faz pela tela, né? Na linha de comando, nós teríamos isso daqui. Então vamos criar o file group. Também vou criar aqui um file group para armazenar os dados de tabelas do esquema sales aqui. Então está criado, ok? Existem alguns scripts aí que a gente pode encontrar. Por exemplo, aqui eu tenho no file group prime 68 índices clusterizados. No file group prime eu tenho dois objetos aí, né? Que possivelmente não há nenhum índice dentro deles, né? Eles são tabelas sem índices. Então, do tipo heap, né? Eu tenho aqui um file group, no file group primary, objetos
que são índices não clusterizados, e tem um XML que poderia muito bem ir para um file group de dados binários, né, blobs aí, large object files. Bem, com essa consulta aqui também eu consigo visualizar, ok? Como estão os índices meus e em que local de armazenamento eles estão, no primary. Ou em outro banco de dados alguém poderia dizer, minha tabela está na table space primary, né? Ou numa table space X ou Y, sei lá. Bem, então vamos... Um trabalhinho que você começaria a fazer de tuning aí no seu ambiente é movimentar esses índices, né? Os índices não clusterizados para um outro file group e, consequentemente, esses índices estariam em um disco separado com performance boa para leitura e etc. Então, a primeira coisa que estou fazendo aqui, é pegando o índice e jogando para outro file group. A única coisa que eu preciso fazer é, em todos os objetos que eu quero criar, eu quero criar o objeto, a tabela, no file group X, né? Então eu vou lá, create table, você vai sempre vir lá no final on primary, você substitui esse on primary pelo file group ao qual você quer ter a informação ali armazenada. Não necessariamente você precisa ter, por exemplo, a tabela nota fiscal está em um file group. Você pode ter os itens da nota fiscal em um outro file group. Inclusive, seria um ganho de performance, já que você vai ter paralelismo no processo. Quando o SQLCF for ler, né, essa informação, ele consegue paralelizar, ler as duas informações ao mesmo tempo. O disco não vai estar ali sobrecarregado, né, com o dado, com a leitura. Então, vamos criar o índice. Vamos criar o outro índice. Não criar, né? Estou recriando, na verdade, ele. Apenas dizendo o novo local dele. Com essa consulta, eu posso ver que esse índice foi movimentado, esse índice também já está no novo file group. Com essa consulta novamente, também consigo validar que já tenho dois índices no file group chamado FGIndice. Então é um trabalho de dia a dia, né? Você estaria indo fazendo essa movimentação, ou então iria parar um dia para movimentar os índices não clusterizados para um file group. Outra coisa bacana que você teria, ok, é a movimentação dos índices clusterizados. Esse dá um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Normalmente os índices clusterizados estão associados à sua chave primária, né? Então a constraint primary key. Normalmente é assim, né? Não obrigatoriamente. Então, para você movimentar o índice, né? Primeiro que a gente tem que recriar o índice. Então, no caso das chaves primárias clusterizadas, né, a gente vai ter que dropar essa chave. Então, para aquela tabela que é super, vamos dizer assim, tem várias dependências dela, né, uma tabela pai assim, e muitas dependências, você não vai conseguir simplesmente dropar a constraint. Você vai ter que ir ao redor, dropar as dependências e então conseguir recriar essa chave estrangeira, essa chave primária, né? Então dá um pouquinho de trabalho, mas, exemplo, essa aqui é uma tabela filha, né? Então a Sales Order Detail aqui. Ninguém depende dela, super simples a recriação dela. E aqui demora um pouquinho mais porque, como é um índice clusterizado, então efetivamente toda a informação dessa tabela está indo para esse file group FGSales. Por isso que os dados né, as informações, índices clusterizados, você não vai movimentar para o file group de índice, você vai movimentar para o file group de dados, ok? Com performance boa e
para a questão dos dados. Então, movimentando, ok? Se nós viermos aqui novamente, então agora a gente tem um índice clusterizado, consequentemente a tabela, uma tabela aí, né, estaria no file group FG Sales, tá, ok? A gente pode ver essa questão do armazenamento também no relatório aqui do próprio Management Studio. Veja só que bacana, né? Então a FG Sales, que é o file group, como a gente movimentou uma tabela e aí ocupa bem mais espaço, né? Esse cara já usou quase 10 megas aí nesse file group. Tá joia, pessoal? Então, bem, isso tem um ganho muito interessante, né, no processo de leitura. Quanto mais você quebrar o seu banco de dados em diversos file groups, vários arquivos de dados, né, tão grandes, então tem gente que recomenda aí, vou trabalhar com arquivos no máximo de 200 gigas, né, então defina um tamanho máximo para o seu arquivo de dados, né, e comece, chegou no 200 GB, cria um novo arquivo de dados e assim você vai fazendo. Não deixar aquele arquivão grandão lá no seu ambiente, né, e também vai trabalhando com essa questão dos file groups. Certas tabelas que são grandes, coloca ela separada num outro file group para você ganhar cada vez mais, diluir, né, essa sobrecarga que há no disco em um disco só, né, em um único arquivo, você diminui esse volume de I/O, diminui a questão de locks a nível de arquivo de dados, né, bloqueios a nível de arquivos de dados. Então, começa a fazer esse trabalho, você vai ver que o File Group ele melhora bastante aí o seu ambiente de banco de dados, sua instância, sua administração fica muito mais, posso dizer assim, elegante. Tá joia, pessoal? Então, esse é o tema de hoje. Espero que vocês possam fazer proveito.